E uma das capitais que já resolveu ali, ó, a eleição no primeiro turno foi Vitória, viu, Yuri Pita? Você sabe que você que deu a notícia, inclusive. E reelegeu o prefeito Lorenzo Pasolini, do Republicanos. Pasolini teve 105.599 votos, 56,22% dos votos válidos. E é ele que a gente recebe agora aqui no CNN 360. Ele vem aqui conosco, enquanto ele aqui, agora sim. Primeiramente, prefeito, parabéns pela sua vitória. E a gente já começa essa entrevista querendo saber, o senhor é do Republicanos, conseguiu se reeleger aí, acabar com essa fatura já no primeiro turno. É uma tendência no Estado à direita, prefeito? Boa tarde, Débora, Yuri, telespectadores da CNN. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, nós temos observado que as pessoas têm buscado a melhoria de vida, ou seja, independentemente de qualquer outro tipo de construção, independente das narrativas políticas, os brasileiros, especialmente os capixabas, decidiram pela construção de políticas públicas eficientes que gerem transformação de vida, que gerem oportunidade, que gerem, de fato, um sentimento de felicidade. E foi isso que nós fizemos. Nos últimos 3 anos e meio, nós transformamos Vitória em uma cidade do investimento, uma cidade da prestação de serviço público. Hoje, Vitória tem o maior capital humano de todo o Brasil, a segunda cidade mais inovadora, e foi isso que gerou esse sentimento de prosperidade e felicidade para as pessoas que estiveram conosco nesse projeto e que votaram e depositaram a confiança nessa transformação social que nós temos implementado na capital do Estado do Espírito Santo. Prefeito, nessa mesma linha que o senhor falou de continuidade, de bem-estar das pessoas, mas a gente viu também ao longo da campanha alguns candidatos apelando para discursos mais extremados, mais radicalizados, e nem estou só me referindo nem só à cidade de Vitória, nem só à cidade de São Paulo, falando de uma maneira geral. Na sua percepção, prefeito, mesmo numa situação em que, por exemplo, um prefeito não é bem avaliado, não é o caso do senhor, o senhor tem boa avaliação, tanto que foi reconduzido. Mas no caso dos gestores mal avaliados, o eleitor, na sua impressão, separa o discurso daquele opositor que sabe propor uma solução para o que não está funcionando, daquele que apenas ataca, que apenas aponta os problemas, mas não necessariamente consegue trazer soluções críveis para o eleitorado? Olha, nós acreditamos, Júlio, que o eleitor cansou do discurso de ódio, ou seja, aquelas narrativas políticas que trazem muitas inverdades, muita fake news, muitos fatos que não são comprovados e servem somente para gerar seguidores ou para tentar gerar votos, resultado nas urnas. As pessoas, os eleitores estão se baseando hoje nas evidências, o que foi construído ao longo de uma jornada e principalmente na perspectiva de futuro. Ou seja, o que nós queremos para as nossas cidades, para os nossos estados e para o país como um todo. É essa construção que nós temos incentivado muito e essa construção dialogada, junto com a sociedade civil organizada, com as lideranças comunitárias, com a Câmara de Vereadores, com o Parlamento. Isso produz resultados extraordinários de transformação social. Esse discurso de ódio, ele tem prazo de validade e a sociedade se cansou. Então, hoje eu tenho visto que, de fato, o eleitor quer propostas, projetos e resultados. O que foi feito, o que foi construído e qual o cenário que nós temos para frente. Qual a perspectiva que as pessoas vão ter de melhoria nas políticas públicas. Foi assim que nós pautamos a campanha. A nossa campanha aqui, Vitória, não atacou ninguém. Ela foi uma prestação de contas e uma visão do futuro da cidade que nós queremos. Isso acho que teve esse alcance e principalmente esse engajamento da sociedade, que de fato mostrou uma repulsa a quem só ataca e não apresenta soluções. Nós precisamos sim de soluções para os desafios da sociedade, como nós temos as metrópoles, o desafio da criminalidade urbana, o desafio da saúde na pós-pandemia, o desafio da construção social, de levar dignidade, de colocar assistência como pauta e políticas públicas inovadoras. Esse eu acho que foi o grande acerto da nossa caminhada, da gestão de 3 anos e meio e no processo político eleitoral de escolha dos candidatos. Prefeito, vou chamar aqui para o nosso papo o nosso analista Pedro Venceslau, que se junta a gente, que ele tem uma pergunta para o senhor. Prefeito, boa tarde. O senhor é do Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo. Eu queria saber se o senhor aprova a ideia dele ser candidato a presidente da República, se ele é o seu candidato a presidente da República em 2026, ou o senhor prefere esperar uma indicação de Jair Bolsonaro? Boa tarde, Pedro. Sem dúvida nenhuma, o ministro Tarcísio, o governador Tarcísio, é um quadro, é um expoente nacional.
né, não só do Republicanos, mas de boa gestão, gestão técnica aliado à política resolutiva, com muito equilíbrio, com base em evidência, com base em dados e com base em construção coletiva. Então, sem dúvida nenhuma, o governador Tarcísio é um quadro que merece ser avaliado e que certamente tem muito a produzir, não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil. Nós temos muita esperança nisso, que ele tenha capilaridade, que ele consiga disseminar pelo país afora essa construção que ele tem feito e as soluções que o estado de São Paulo tem apresentado para o nosso país, com racionalidade, com razão, com objetividade e com bons resultados. O governador Tarcísio é um exemplo de ótima gestão que nós precisamos sim replicar pelo nosso país e espalhar, construir coletivamente, levando para os municípios e para os estados esse exemplo. Prefeito, deixa eu pegar carona no que o Pedro Venceslau colocou e fazer a pergunta do lado do campo oposto da política. A gente tratou muito do avanço dos partidos de direita e como o Pedro colocou, naturalmente o governador Tarcísio de Freitas, com a escolha que fez aqui em São Paulo, saiu politicamente mais forte. E na sua avaliação, o presidente Lula, com os prefeitos que foram reeleitos em primeiro turno ou que foram eleitos para um primeiro mandato neste primeiro turno, nas capitais, nas grandes cidades, o senhor acredita que o presidente vai precisar fazer outros gestos para conseguir manter uma base coesa e levá-la até 2026? Lembrando que o Republicanos tem o ministro Silvio Costa Filho na pasta de Portos e Aeroportos. Olha, eu vejo uma resposta muito eloquente do eleitor. O eleitor se manifestou de forma livre e democrática nas urnas e deu a sua resposta a tudo que está acompanhando no país. De fato, a centro-direita e a direita saem muito fortalecidas no cenário nacional, com ótimos quadros, com quadros preparados, principalmente com muita gente com capacidade de gestão. E eu acredito que isso vai gerar o fortalecimento da centro-direita e da direita do nosso país e vai produzir resultados porque nas eleições que nós tenhamos no futuro. Então, assim, de fato, o eleitor se manifestou de maneira livre e democrática, deu uma resposta eloquente e a centro-direita se mostra fortalecida, a direita, no país inteiro, em todas as regiões. Isso mostra que o eleitor talvez não esteja muito feliz com o quadro atual, com o cenário que vem do governo central, do órgão central, e está esperando algo mais. E a resposta dele veio nas urnas. Pedro. O senhor que fez uma carreira como delegado da Polícia Civil, como se posiciona nesse debate sobre as câmeras corporais nos uniformes dos policiais? Eu sei que essa é uma prerrogativa do Estado, mas muitas vezes as guardas civis municipais também utilizam esse equipamento. O senhor defende essa tecnologia, que ela seja usada no modo ininterrupto ou que o policial tenha a prerrogativa de ligar e desligar o equipamento? Olha, eu defendo que a câmera ela pode ser utilizada, especialmente para segmentos ou grupos, tanto das polícias quanto das guardas municipais, mas que ela não ingesse a atividade, ou seja, o guarda, as pessoas, todos também têm direito à intimidade. Imagina, por exemplo, se ela for utilizada de maneira ininterrupta, no momento em que o policial ou a guarda municipal for usar o banheiro, for usar o toalete, for realizar, como qualquer servidor público, ele tem direito à sua intimidade, que precisa ser preservada. Ela tem que ser um instrumento de defesa do cidadão e também de defesa dos profissionais. A grande maioria, a maioria absoluta dos profissionais da segurança pública são homens e mulheres abnegados que se dedicam ao trabalho hercúleo de proteger a sociedade, a vida das pessoas, a vida de todos. E eles precisam ser reconhecidos. Eventualmente, claro, nós sabemos que pode haver um segmento, uma camada diminuta, reduzida, que pratica atividades que não são, de fato, as que nós desejamos, a que o servidor público deva praticar. Esses sim devem ser punidos, devem ser, claro, passar pelo processo administrativo disciplinar, tudo deve ser regularmente apurado junto com os órgãos de controle. Mas nós temos que ter uma presunção, e essa presunção é de boa fé. Então nós temos que preservar também a atividade desse servidor, porque são mulheres e são homens. Então, essa utilização da câmera ininterruptamente, ela pode gerar alguns constrangimentos a esses servidores que precisam ser preservados. O segredo aí é o equilíbrio, é o meio termo, ou seja, a câmera também tem que ser utilizada como instrumento de prova. Por exemplo, se você tem alguém praticando um delito, se você tem alguém praticando venda de entorpecentes, tráfico de drogas, a câmera sim, ela tem que produzir imagem, som, áudio, para ser utilizada como meio de prova na esfera policial e judicial para garantia da sociedade. Esse eu acho que é o papel principal e preponderante da tecnologia. E é o que nós temos feito aqui na cidade de Vitória. Tecnologia da informação, investimento em inovação, investimento em capital humano, investimento na sociedade para que a oportunidade chegue para todos. Esse foi o prefeito de Vitória, prefeito de Vitória eleito no primeiro turno, Lorenzo Pasolini. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade, uma ótima semana a todos.